Então, como eu disse, vetor, ele é unidimensional, ou seja, ele vai ter somente uma linha com n colunas, ou ele vai ter somente uma coluna com n linhas, com várias linhas. Vetor sempre vai possuir somente um índice. Por quê? Não tem uma segunda dimensão. Então, ou é só uma coluna ou é só uma linha, né? Aí, ele vai se mover por esse índice para saber a posição em que está. A declaração de um vetor é muito simples. Nós vamos ter que falar qual que é o tipo desse vetor. Tá? O tipo deve ser seguido por um abre e fecha colchetes, sempre. Tá? Por quê? Se eu não abrir e fechar o colchete, é como se fosse uma variável. Lembra quando a gente cria variável? Int, string, int 32, int 64, int 16? Pois é. Da mesma forma, a gente vai começar a criar os vetores. Só que ele sempre vai ter que ser, depois do tipo do vetor, conter o abre e fecha colchetes. Para quê? Para simbolizar que nós estamos criando um vetor. O nome desse vetor igual a new, ou seja, ele vai ser um vetor de inteiro que vai ser igual a um inteiro e depois entre colchetes a quantidade de posições que esse vetor vai ter, certo? Então, sempre dessa forma, tá? Tipo, seguido de colchetes, abre e fecha colchetes, o nome do vetor igual a new, repete o tipo, entre os colchetes, a quantidade de posições que esse vetor vai ter. Então, aqui nós estamos criando um vetor número, que vai ser inteiro, e vai conter 5 posições. Ou seja, eu vou conseguir armazenar nesse vetor 5 números inteiros. Ok? Na sequência aqui eu estou mostrando para vocês um vetor chamado letras, que vai ser do tipo string. Ou seja, eu só vou guardar informações alfanuméricas nesse vetor. E esse vetor vai ter tamanho 3, ou seja, 3 posições. Notem que nessa parte aqui, eu simplesmente declarei o vetor. Esses vetores eles estão limpos, não existe nenhuma informação gravada em nenhuma posição desses vetores. Tá? Então, eu simplesmente, numa declaração, eu posso somente declarar o vetor, sem armazenar nada. Mas a gente também pode fazer a declaração do vetor e já inicializar ele com valores, certo? Então, por exemplo, eu posso pegar uma variável, por exemplo, opção, né, um vetor, no caso, opção, desculpa, texto, de 4 posições, e na frente da declaração dele, eu já passo entre chaves quais as informações que será gravada em cada posição. Então, o A vai ser gravado na posição 0, o B na posição 1, o C na posição 2 e o D na posição 4. Então, o que a gente fez nessa opção? Nós já declaramos o vetor e já atribuímos, já inicializamos esse vetor com informações. Quando que a gente vai fazer isso? Já criar um vetor e já passar o conteúdo dele. Quando o vetor for guardar informações que serão processadas durante a execução do programa e que não serão modificadas. Por exemplo, quando eu tiver informações que vão auxiliar determinado tipo de processamento. Então, eu já posso criar um vetor, armazenar essas informações no vetor e, quando for necessário, passar a posição do vetor, pegar a informação e processar essa informação. E essa informação do vetor não vai mudar, ela vai sempre continuar constante, certo? Quando eu defino isso no início, e essas informações serão para uso constante no sistema sem alteração. Não quer dizer que
se eu já definir quais as informações que estão presentes nas posições do vetor, isso vai ser imutável? Não. Mesmo eu definindo na carga, né, ou seja, na declaração, as informações podem mudar se eu pegar e gravar uma informação nova naquela posição do vetor, certo? Então não quer dizer que esse valor vai ficar fixo aqui, não quer dizer que esse vetor opção vai continuar somente com A, B, C e D nas suas posições, certo? Então, atenção. Um outro exemplo que a gente pode ter é já definir o vetor do tipo inteiro, já dar um nome para ele, e na sequência já passar quantas posições ele vai ter. E também as informações que já vão ser gravadas nele. Então aqui eu não preciso, por exemplo, passar o newInt 5 posições. Porque implicitamente, como eu estou utilizando o igual aqui, ele já está assumindo que esse vetor do tipo inteiro vai ter 5 posições, e serão os valores 1, 2, 3, 4 e 5 em cada uma dessas posições. Ok? Então, essa é uma forma de nós fazermos a inicialização e a declaração de um vetor. Tá? Agora, declarado o vetor, nós podemos armazenar as informações nesse vetor e ler as informações nesse vetor. Como eu venho falando, né, na explicação, eu tenho um vetor número, que foi criado aqui anteriormente, ó, número de 5 posições. Vai armazenar inteiros. Então, eu estou falando que esse vetor número na posição 0, ó, lembrando que a gente sempre tem que iniciar do 0, ele vai conter a informação 10, ou seja, eu vou passar 10 para ele. Na posição 1, 20. Na posição 2, 30. Na posição 3, 40. Na posição 4, 50. Um outro detalhe, pessoal. Não quer dizer que, porque eu mostrei para vocês aqui, que eu estou nesse exemplo, que eu estou passando da posição 0 até a posição 4, significa que toda vez eu vou ter que fazer essa sequência de todas as posições para ir armazenando os novos dados, as novas informações nesse vetor. Não. Se eu precisar mudar somente o dado de uma posição no vetor, eu simplesmente vou passar o índice que eu quero mudar a informação e vou mudar. Não tem essa necessidade de eu percorrer o vetor inteiro, a não ser que eu esteja procurando uma informação nele. Mas se eu quero mudar uma informação específica numa posição, eu simplesmente passo a posição e a partir daí ele faz a mudança. E gravo nessa posição a nova informação. Né? Então, simplesmente aqui é como se a gente estivesse gravando uma informação numa variável. Tá? Simplesmente dou o nome da variável, atribuo o valor para ela. Né? Então, número, valor 10. A única coisa que muda da atribuição de uma variável para um vetor é que agora eu vou passar o índice do vetor para informar qual posição que esse dado vai ser gravado. Tá? Qual a posição que a informação vai ser gravada. Então, só muda isso. A forma de leitura também é a mesma, tá? Como se fosse numa variável. Então, aqui eu estou lendo, por exemplo, as informações do vetor. Eu coloquei aqui um writeLine, né? Porque a informação contida no vetor na posição 1 é. E estou pegando do vetor número a posição 1. Como esse vetor é do tipo inteiro, aqui a função toString que eu estou usando para converter esse número para texto. E não dá erro na hora de fazer o print aqui do writeLine. Certo? Ó, na sequência, eu já estou pegando a posição 3 do vetor. Também seguindo o mesmo raciocínio. Pegando a posição 3 e estou imprimindo a posição 3. No caso da posição 1, ele vai imprimir o valor 20. No caso da posição 3 do vetor, ele vai imprimir o valor 40.
também não tem a necessidade de seguir isso, de seguir uma sequência para poder fazer essa impressão, essa leitura dos dados. Também posso passar somente a posição que eu quero, certo? E como eu mencionei também, para fazer a gravação desses dados, né, no vetor, nós podemos e devemos utilizar os comandos de repetição, ou seja, as estruturas de repetição. No caso aqui eu estou utilizando um for. Então, eu defini um vetor número do tipo int32 com 5 posições, né, como vocês podem ver aqui. E a partir daí eu estou definindo aqui um for, onde eu tenho um índice que vai começar da posição 0 e vai até menor que 5. E a partir daí, estou dando a mensagem para o usuário, né, informe o valor para o índice 0, 1, 2, 3 e 4 do vetor. Estou lendo a informação que o usuário digitou com o readline. Ó, mais uma funcionalidade aqui, né, mais uma função do nosso framework, só relembrando. E estou gravando dentro do vetor no índice que eu estou falando para o usuário. Então, a primeira vez que eu passar pelo for, eu vou gravar no índice 0, no índice 1, no índice 2 e assim sucessivamente até que todas as posições que eu desejo preencher nesse comando de repetição, nessa estrutura de repetição, sejam informadas pelo usuário, certo? Então, essa é uma forma de vocês fazerem a inserção de dados dentro de um vetor de forma mais organizada. Olha como o código ficou bonito, certo? Eu simplesmente estou utilizando somente uma mensagem configurada, claro, mostrando o índice para o usuário do vetor, e estou fazendo a leitura da informação que ele está digitando, certo? Muito fácil, muito simples, muito tranquilo e um código muito organizado, certo? Da mesma forma que nós fazemos a leitura, a gravação, né, a inserção de dados no vetor usando os comandos de repetição, nós também podemos fazer a leitura, né? Eu aproveitei o vetor números lá que a gente viu lá nos slides anteriores, de 0 a 4 posições, né? Ou seja, um vetor de 5 posições disponíveis, onde eu tenho os números. Implementei um comando de repetição, também usando a variável índice, para ficar claro para vocês essa questão do índice, né, que a gente utiliza no vetor. Estou falando aqui, mensagem para o usuário, que a informação contida no vetor, na posição, e aí vai ser 0, 1, 2, 3 e 4, e estou passando a posição desse vetor. Tá? Pessoal, um erro aqui, que ele está pegando aqui, ó, por exemplo, a posição 1 somente. Tá? Então, onde nós temos aqui posição 1, seria índice, tá? Desculpe aqui por esse erro no slide, mas aqui seria número e seria o índice 1. Ok? Nós vamos ver isso agora no exemplo e vocês vão tirar essa dúvida. Perfeito? Então, mais uma vez, vamos lá para o nosso Visual Studio, vamos pôr a mão na massa, vamos escrever código. Beleza? Grande abraço e vejo vocês lá no Visual Studio. Até daqui a pouquinho.